Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 9 do quarto trimestre com o seguinte tema: Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nesta lição, veremos a definição da palavra sabedoria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, analisaremos os tipos de sabedoria e, por fim, pontuaremos que o temor do Senhor conduz à verdadeira sabedoria. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. A Bíblia nos apresenta dois tipos de sabedoria. Uma delas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. A outra é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago 3,17. O texto áureo da nossa lição nos diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versículo 28. A verdade prática da lição nos diz: a verdadeira sabedoria estará associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. O objetivo geral desta lição é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Já os objetivos específicos são três. Primeiro, expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Segundo, destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. Terceiro e último, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Jó, capítulo 28, verso do 1 ao 28. Acompanhe conosco. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo, é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e remove os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor. Não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões,
Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. A paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto, e a todos os telespectadores. Amém. Também contamos com a participação, mais uma vez, do presbítero Jonathan Lucena. A paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Graças a Deus chegamos a mais uma lição, a lição de número 9, que vai falar sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Presbítero Jonathan Lucena, eu penso que é interessante começarmos já esta lição trazendo uma rápida definição de duas palavras que são chaves nesta lição de hoje. É a palavra inescrutável e a palavra sabedoria. Segundo os dicionaristas, pelo menos os que nós consultamos aqui, como Antônio Oais, ele diz que a palavra inescrutável significa a característica daquilo que não se pode escrutar. Ele ainda continua dizendo que é aquilo que não se pode investigar ou aquilo que não se pode compreender. E ele continua dizendo que é algo incompreensível, impossível de ser escrutado, investigado, compreendido, ou seja, é algo impenetrável. Então, quando nós paramos para olhar para a palavra inescrutável, nós entendemos que é algo que é incompreensível, é algo insondável, é algo que não tem como se conhecer. E a partir do capítulo de número 28 do livro de Jó, nós entendemos de que aqui vai ser tratado justamente essa inescrutável sabedoria de Deus. Entendemos que há sabedoria humana, nós vamos ver isso aqui ao longo desse comentário, mas aqui nós estamos tratando basicamente também da sabedoria divina. É por isso que o autor da lição escolheu esse tema maravilhoso, a inescrutável sabedoria de Deus. O próprio salmista, no Salmo 139, falando sobre o conhecimento de Deus, de alguma forma ele fala sobre essa sabedoria, né? Que é uma sabedoria que não tem como o homem alcançar. Mas, presbítero Jonathan Lucena, já que demos essa rápida e simples definição exegética, se assim podemos dizer, ou etimológica da palavra inescrutável, o que é que a gente pode trazer já de definição, mesmo que introdutória, da palavra sabedoria? Pois não, evangelista Alessandro. Já que o senhor destacou que essas duas palavras realmente é importante, não é, para entendimento da lição, a palavra sabedoria, ela é uma palavra muito usada no livro de Jó. É bom que se observe isso. Não só Jó vai tratar dela, como os próprios amigos de Jó, aqui e acolá, eles mencionaram a respeito dessa sabedoria, com algumas divergências, com algumas interpretações equivocadas, mas falou. Isso. A palavra sabedoria, dentro do contexto hebraico, é a tradução de uma expressão hebraica, chokhmah, que traz a ideia de ser sábio, tornar-se sábio, agir sabiamente, ser instruído, instruído, conhecedor, alguém que possui certa sabedoria e essa demonstrada por meio de atitudes. A palavra sabedoria ela é abrangente porque não se limita apenas a alguém ter conhecimento teórico ou informativo a respeito de algumas situações, mas é agir de acordo com esse conhecimento. A definição básica, podemos assim dizer que seria exatamente isso. E a própria Bíblia vai dizer a respeito dessa sabedoria, de ser sábio, ser instruído, a recomendação e o incentivo de todos os servos de Deus buscarem. Existem vários textos, eu vou apenas citar, se o senhor me permitir. Por exemplo, em Provérbios capítulo 27, versículo de número 11, nós encontramos a recomendação de se buscar, de se ter esta sabedoria. Pode ser lido ainda outros textos, como Provérbios capítulo 6, versículos 6 e 9, Provérbios capítulo 9, versículo 12, também capítulo 13, versículo 20 e Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 15 e inúmeras passagens, isso só no Antigo Testamento. Mas, a título de informação, respondendo sua pergunta, a definição exegética do termo, portanto, traz essa ideia. A expressão hebraica que tem como significado básico alguém que é sábio, que tem conhecimento, mas, sobretudo, age sabiamente de acordo com o entendimento e o conhecimento que ele possui. Muito bem. Evangelista Jaziel Marques, existe uma diferença muito grande aqui, pelo menos pelas palavras do presbítero que foi falado agora, muito grande, uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria, não é? Conhecimento é algo que pode ser adquirido,
não é? Conhecimento pode ser até comprado. Quando alguém, por exemplo, vai em uma academia, quando alguém vai em uma universidade, em uma faculdade, ou fazer um curso, ele paga para adquirir conhecimentos, não é? Conhecimento é algo que é repassado, por exemplo, de pai para filho, de mestre para discípulo, de professor para aluno, não é? Conhecimento é algo, digamos assim, que pode ter ser estipulado até um valor. Já a sabedoria, um preço, quer dizer, mas já a sabedoria, ela não fala de preço. Sabedoria fala de valor, não é? De experiência. Alguém já disse que conhecimento pode ser adquirido na academia, já a sabedoria pode ser adquirida na vivência diária. É possível, por exemplo, alguém não ter conhecimento, mas ter sabedoria. Vamos tentar explicar aqui esse trocadilho de palavras. É possível que alguém, ao frequentar uma universidade, passe lá 5 anos, 6, 7, 8 anos fazendo um curso superior, como medicina, por exemplo, 8 anos. Essa pessoa, ela com certeza, ela adquiriu o quê? Ela adquiriu conhecimento. Conhecimento de uma área específica, ministro, não é? Mas essa pessoa talvez não tenha sabedoria de vida, não é? Há pessoas que são sem nenhuma instrução em doutos, nunca estudou, nunca entrou em uma sala de aula, mas tem sabedoria, não é? Por isso que o texto lá de Provérbios, ministro, capítulo 3, diz assim: aqueles que me buscarem de madrugada me acharão. E esse buscar aqui é justamente a sabedoria da vida, o conhecimento. Exatamente. O que é que o senhor pode nos falar sobre essa sabedoria no Antigo Testamento, lá em Provérbios 3, Provérbios 8, não é? E no Novo Testamento? Muito bem, evangelista Alessandro. Quando o senhor estava falando sobre essa realidade, né? Tem pessoas que nos centros acadêmicos eles podem adquirirem, né, grandes conhecimentos, mas não sabedoria, muitas vezes. É verdade. E quando o senhor falava, eu me lembrei de um salmo, que é o Salmo 119, onde o salmista diz algo interessante sobre isso. Salmo 119 e o versículo de número 100, ele diz assim: eu sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. E no versículo de número, versículo 98, ele também diz: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então, observe aqui nesse versículo, principalmente o versículo de número 100, né? Ele mostra, né, tudo indica que quem escreveu o Salmo 119 foi um jovem, né, pelo texto aqui, e ele mostra: eu sou mais sábio, ou seja, ele diz aqui prudente, mas o prudente aqui é o sábio, sou mais prudente que os velhos, ou seja, o velho é aquele que tem adquirido sabedoria, experiências, mas aquele que recebe de Deus a sabedoria, a prudência, ele é capaz de ter mais sabedoria do que aqueles que já têm uma certa experiência na vida, né? Que já viveu, experimentou momentos na vida que lhe trouxeram, né, conhecimento. Então veja que essa sabedoria de fato ela é muito mais do que um simples conhecimento. Perfeito. E se nós olharmos para o livro de Jó, eu estava observando, evangelista Alessandro e presbítero irmão Jonatas, de que dentro do contexto do livro de Jó que nós estamos estudando, os 3 amigos de Jó, eles tinham um conceito diferente em relação à sabedoria, né? Ou seja, ele faz Bildade e Zofar, eles tinham uma visão totalmente diferente daquilo que Jó entendia acerca da sabedoria e a fonte da sabedoria. E no Antigo Testamento nós vamos notar muito que a sabedoria ela aparece de uma forma prática, mas sempre tendo em Deus a sua origem, né? Como a gente vai destacar mais à frente. Né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela aparece de uma forma prática. E muitos homens de Deus adquiriram. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué e ele foi cheio do espírito de sabedoria. Isso está em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Né? E outros textos também vão mostrar, como Jeremias 18, verso 18, né, que muitas pessoas no Antigo Testamento adquiriram a sabedoria. Daniel, capítulo 2, versículo 20, vai mostrar que Deus ele é a própria sabedoria. Esse texto que o senhor citou de Provérbios, capítulo 8, é um dos mais conhecidos, né, acerca da sabedoria, onde o sábio Salomão, que foi um homem sábio, né, como já estamos falando, ele diz que aqueles que buscam encontram, né? A própria sabedoria quem está falando ali, eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, acharão. Então,
aqueles que procuram a sabedoria encontram, né? Aqueles que cedo, né? Porque tem pessoas que, de uma forma desassociada do contexto, aplicam esse texto se referindo a Deus. Mas não é Deus que está falando, é a sabedoria. Capítulo 8, verso 1, diz, eu, a sabedoria, clamo. Né? Então veja que é a sabedoria que está falando. Aqueles que buscam, encontram. Homens de Deus no Antigo Testamento encontraram, no Novo Testamento também, e nós podemos aqui concluir dizendo que, falando sobre o Novo Testamento, que Jesus é a própria sabedoria. Né? Ele a sabedoria que inclusive foi profetizado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 2, que ele seria cheio do espírito de sabedoria. Então, nós podemos dizer sem sombra de dúvida de que é um tema que é visto de uma forma com muita frequência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Muito bom. Presbítero Jonathan Lucena, o evangelista Jaziel citou aqui algo que nos faz voltar um pouquinho e comentar mais sobre isso. Foi o capítulo 3 de Provérbios. O capítulo 3 de Provérbios, no versículo 7, diz assim: não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Dá-nos entender aqui de que a sabedoria verdadeira é aquela que desvia-se daquilo que é mal. E aqui a expressão ra, no hebraico. Ele diz assim, isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Observe que aqui não está se referindo ao conhecimento. Alguém pode ter um conhecimento técnico, teórico, científico, acadêmico, mas não ter sabedoria e por isso sofrer. Por quê? Porque o conhecimento dele não lhe fez afastar-se do mal. E por mais que ele tenha um doutorado, um mestrado, um pós-doutorado, um PhD, ele por não ter sabedoria, ter apenas conhecimento, ele se agarra com o mal. E isso vai lhe trazer doenças, problemas seríssimos, não é? O versículo 13 diz, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. Aí diz assim, e o homem que adquire conhecimento. Presbítero Lucena, parece-me que Salomão está dizendo o seguinte, olha, eu não estou fazendo aqui uma apologia a não ter conhecimento. Não, você pode ter conhecimento. Agora, o principal é a sabedoria. Se puder juntar os dois, como aparece no texto, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, que é a vivência, o dia a dia, apartar-se do mal, e o homem que adquire. Veja, adquirir fala de preço, não é isso? Isso. Pagar pelo conhecimento. Então, parece-me que sabedoria e conhecimento é a mesma, são duas faces da mesma moeda. Inclusive, o versículo 15, eu queria até que o senhor comentasse aí, versículo 15, 16 e 17. Parece que nesse capítulo 3, presbítero, nesses 3 versículos que eu gostaria que o senhor comentasse, mostra claramente de que é mais importante a sabedoria do que o conhecimento. Versículo 15, 16 e 17. O que é que o senhor pode falar sobre isso? É verdade. Quando o senhor diz que a sabedoria ela está em um nível superior do que o próprio conhecimento, e isso é interessante que se diga porque o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E desde o início, quando ele assume o reinado de Israel, a gente percebe que ele já havia entendido o quanto a sabedoria era importante. Nós encontramos, por exemplo, Deus se apresentando a ele, dizendo assim, olha, peça o que você quiser e eu lhe darei. E ele diz, olha, o teu servo é muito novo, está com essa tamanha responsabilidade e eu preciso ter capacidade, sabedoria de entrar e sair no meio do povo. Então me dá um coração entendido, me dá uma sabedoria prática, é isso que ele está dizendo. E Deus honra, não é? E concede a ele um coração entendido, sabedoria, porque aí a expressão coração entendido traz a ideia prática do que é sabedoria. Isso. E Deus vai dizer assim, a sua sabedoria será incomparável, por conta da inclinação que ele teve. Então, a sabedoria é de suma importância. O senhor falou de que existe o conhecimento que é produto do labor humano. O próprio capítulo 28 vai mostrar essa realidade. Eu não quero adiantar muito o assunto, mas o próprio capítulo 28, quando lemos do versículo de 1 a 11, vai se perceber conhecimento por parte do ser humano para extrair minerais, para a aquisição de bens materiais, e o capítulo 28 vai tratar isso. Só que a sabedoria é diferente. Ela não é conquistada por meio de um esforço puramente humano no sentido de barganhar, de comprar, de adquirir. A gente vai ver isso com certeza no decorrer do comentário, mas tentando responder sua pergunta, a sabedoria é superior porque ela vai dar condição prática diferente do conhecimento. Como o senhor bem disse, conhecimento é informação, sabedoria é praticidade. Isso. Muito bom. E concluindo aqui esse primeiro momento do programa, o versículo 15 de Provérbios diz assim, mais preciosa do que rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela, a sabedoria.
Vida longa de dias está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honras. Os seus caminhos da sabedoria são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. Observe que aqui não está se referindo ao conhecimento, mas à sabedoria. Já já nós retornaremos ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 9, que fala sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Evangelista Jaziel, vamos agora adentrar propriamente agora no capítulo 28, não é? Nós falamos um pouco sobre uma introdução do que é a palavra sabedoria, o que é a palavra inescrutável. Vimos a diferença de sabedoria e conhecimento, não é? Que são coisas totalmente diferentes, não é? Mas agora, olhando para o livro de Jó, evangelista, ministro Jaziel, do capítulo 28, Jó vai dividir aí esse capítulo em 3 momentos diferentes, né? Ou em 3 níveis. Vamos usar a expressão níveis. Níveis de sabedoria. E o primeiro nível de sabedoria que Jó vai tratar é a sabedoria na esfera natural, não é? Que está do versículo 1 do capítulo 28 até o versículo de número 11. Ele vai falar sobre a questão da extração de minérios, não é? A força que se faz para extrair minérios. E ele vai fazer aí um contraponto entre essa mesma força, esse mesmo empenho, essa mesma dedicação que se busca para extrair esses minérios em relação à sabedoria. O que é que a gente pode comentar sobre esse primeiro momento, evangelista? Muito bem, evangelista. Eu queria, com a sua permissão, começar com a leitura aqui do texto de Provérbios, né? 28, e o verso 1 que diz: na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar em que o derretem. E ele continua, como o senhor já falou, falando da sabedoria natural que o homem tem para se extrair esses minérios, né? E é interessante que ele vai fazer essa associação, essa comparação com esse esforço, como o senhor já falou, de alguém para adquirir, como diz aqui no versículo 3, procurar as pedras na escuridão em lugares difíceis. Isso. Mas o homem, com as suas habilidades, com as técnicas avançadas, eles conseguem encontrar minérios, metais, né, preciosos na natureza. E da mesma forma, eles têm se gastado em busca de sabedoria para cada vez mais aperfeiçoar esse trabalho. E aí Jó ele faz essa associação, mostrando que da mesma maneira também nós precisamos nos esforçar para buscar essa sabedoria, para encontrá-la, né? Já foi dito aqui, citado alguns textos, que a sabedoria ela pode ser adquirida, né? É algo de muito valor, né? E por que não dizer de um valor incalculável, né? Porque o capítulo 8 de Provérbios, o senhor já citou o capítulo 3 também, mas voltando ali para Provérbios capítulo 8, Salomão, ele diz que a sabedoria, ela é mais preciosa do que o ouro, né? Mais do que a prata. Veja o que diz, Provérbios capítulo 8 e o versículo de número 11, né? Diz assim a palavra, verso 10, aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Veja que é algo incomparável, né? O valor da sabedoria. E o sábio Salomão, se a gente observar no capítulo 8, ele vai fazer um contraponto com o que ele está falando no capítulo 7, onde ele está aconselhando os jovens, né, a não cair nas armadilhas da mulher estranha. E no capítulo 8, verso 1, a sabedoria começa clamando, gritando, né, para que se procure, para que se adquira a sabedoria, né? E veja que Salomão, ele vai mostrar aqui nesse texto que eu li, como também no versículo 18, que há uma riqueza, né, em quem adquire a sabedoria. É um bem precioso que, se nós procurarmos, né, com afinco, assim como aquele que trabalha nas minas, né, que aqui aparece como termos veios, né, que aí é uma referência a minas, né? Se nós tivermos a mesma intensidade em procurar, com certeza encontraremos o mais precioso que Deus tem para nos dar, que é a sua sabedoria. Que interessante, né? Notar esta metáfora que Jó utiliza, a metáfora de uma mina onde se encontra tesouros.
Agora, para encontrar tesouros, O evangelista, esforço é grande. é muito grande, muito né? grande. É preciso empreender aqui um esforço muito apurado, com técnicas, não é? Isso. Há escavações que, para se encontrar minérios, ou pratas e pedras preciosas, é preciso escavar metros. Há quem diga que até quilômetros, não é? Para encontrar os mais preciosos metais. O que o texto poético, o presbítero Jonathan Lucena está dizendo é que a sabedoria da vida, ela não se encontra facilmente, não é? Não são os mais jovens evangelistas que vão estar com essa sabedoria, Exatamente. são os mais antigos, os mais velhos, aqueles que já viveram, que procuraram, que vivenciaram experiências, porque aqui fala da teologia prática, né? Da ortopraxia, da prática do dia a dia. Inclusive, no texto que o senhor citou, evangelista, ele vai falar não só das pedras preciosas, não é? Ele vai citar aqui o nome de algumas dessas pedras, não é? Mas, ele, por exemplo, ele vai falar aqui nos versos que o senhor citou, do capítulo 28, que inclusive o senhor disse Provérbios 28, mas eu entendo que o senhor quis dizer Jó, não é? Isso, Jó. Muito bem. Ele vai falar aqui, olha, da safira, versículo de número 6, não é? As pedras de safira, né? Ele vai continuar usando a metáfora, inclusive do leão e da águia, não é? Isso. Ele diz que o leão com sua força e a águia com sua visão, há quem diga que a águia tem 1000 vezes mais um poder de visão do que o homem. Não conseguiria encontrar essa sabedoria. Mas o segundo momento, presbítero, ele vai falar aqui na esfera comercial, que é dos versículos 12 ao 19. Ele vai fazer também uma metáfora em relação à sabedoria. O que é que a gente pode falar sobre isso? Pois não, evangelista. Uma vez que no capítulo 28 é retratada essa metáfora, como os senhores bem comentaram, isso já mostra o contraponto quanto ao entendimento que Jó tinha a respeito da sabedoria. Porque os amigos dele já haviam afirmado por meio dos seus discursos que essa sabedoria ela era repassada de forma natural, de pai para filho, herdada naturalmente, como se fosse uma sabedoria cultural. Quando, na verdade, o que está sendo dito aqui é que essa sabedoria proposta, que está em Deus, ela vai além dessa naturalidade. Por isso que o próprio capítulo 28 mostra de que o homem não tinha entendimento do seu verdadeiro valor, e ele deixa isso claro em Jó capítulo 28, versículo 13, quando diz assim: o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Então, essa sabedoria que está sendo retratada no capítulo 28, ela não é natural, ela não é humana. A sua origem não está no ser humano, não é repassado de pai para filho. Isso é um conhecimento natural, daí a extração de minério, o esforço, todas as técnicas, que isso aí é decorrente da inteligência humana, não é? O próprio texto diz, versículo de número 12, mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Então perceba que a sabedoria ela alcança uma esfera maior. Jó, no entanto, diz que essa sabedoria não é meramente cultural, ela é repassada, vindo da parte do próprio Deus. E isso não pode ser comprado. E aí onde é que está a beleza do capítulo 28? Já foi dito isso, mas me permita ler 3 versículos desse capítulo de 28 ainda de Jó. Versículo 15, versículo 16 e o versículo 19. Diz assim, versículo 15, não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Versículo 16, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Versículo de número 19, não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Então, observe que a conquista não é do ponto de vista comercial, eu pago e adquiro, eu compro como uma pedra, como um ouro, como os homens fazem para adquirir esse bem material. Aqui está dizendo que a sabedoria verdadeiramente transcende a isso. Por isso que não pode ser nesse aspecto comercial. Eu não posso comprar. Isso. Eu posso adquirir conhecimento, como o senhor bem falou, fazendo um conhecimento curso. Se compra. Isso. Conhecimento. Você pode ali adquirir, pagar um curso, coisas desse tipo, adquirir um livro, bom livro, nada contra, isso é importante, mas sabedoria, no sentido bíblico da palavra que está sendo utilizada em Jó capítulo 28, não se pode ser comprada. Muito bom. Então, evangelista Jaziel, a gente aqui já percebe que o capítulo 28 de Provérbios é uma poesia maravilhosa, não é? Porque o Jó vai falar sobre a metáfora, por exemplo, dos rubis e das pedras preciosas. Ele diz, olha, para o homem alcançar isso, ele tem que investir nisso.
Então é o primeiro momento, que aqui eu chamaria de conhecimento. Já foi falado aqui no início que alguém, para adquirir conhecimento, é preciso investir, às vezes sair até do país, não é? Tem pessoas que vendem, presbítero, bens como casa, carro, para investir num doutorado, num mestrado. Então isso é um investimento, ele adquire. Então foi o primeiro momento. Eu já disse, olha, isso aqui tudo bem. Agora, esse que o presbítero falou agora, aqui já mudou tudo. Porque a sabedoria é diferente do conhecimento, ela vem do alto. Inclusive, Tiago diz isso, não é? Não é isso, né, Tiago, que fala sobre 3 e isso? 15. 3 e 15. 3 e 17, desculpe. 3 e 17, Isso. que a sabedoria vem do alto, do Pai das nuvens, não é? Pai das luzes. Essa referência é Tiago 1 e 17. Mas é tudo Tiago, né? 1 e 17 e 3 e 17. Ainda bem que o senhor tem uma mente bem brilhante e vai lembrar dos versículos me ajudando aqui. Então veja que a sabedoria vem de Deus. O senhor lê um versículo, mas eu queria também ler outro. Diz assim, o versículo 20. Donde, pois, vem a sabedoria? Aí ele diz, onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta até as aves do céu. Que linguagem linda, né? Poética. Evangelista, o terceiro e último momento aqui, ele vai falar sobre a sabedoria na esfera agora do campo espiritual. Ele usa a metáfora do campo mineral, usa a metáfora do campo comercial, dizendo que essa sabedoria não é comprada, como o conhecimento é. E ele conclui, evangelista, falando dessa sabedoria no âmbito espiritual. Quer dizer, então, que Jó quis dizer aos seus amigos de que a verdadeira sabedoria está dentro da perspectiva espiritual. O que a gente pode falar sobre isso? Exatamente. Nós vamos perceber que Jó agora, nessa terceira parte, está chegando, caminhando, né, para a conclusão do seu argumento. E, na verdade, é o clímax, né, daquilo que Jó quer falar sobre a sabedoria, quando ele vai afirmar no capítulo 28, e o versículo 28, ele diz assim na palavra do Senhor, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Então, nós podemos observar que Jó chega a uma conclusão, de que a sabedoria ela tem a sua origem em Deus, ou seja, nessa esfera espiritual, Deus é a fonte da sabedoria. Eu até citei aqui Daniel, capítulo 2, mas eu queria ler também, evangelista Alessandro, Daniel 2 e 20, que nós sabemos nessa situação aqui que Daniel precisava dar uma resposta ao rei, mas como era algo que estava fora do seu conhecimento, porque o rei queria o sonho e a interpretação do sonho, né, que ele havia sonhado, e Daniel não tinha essa resposta. E diz a Bíblia Sagrada que ele foi orar e de noite Deus revelou para ele. E Daniel louvou a Deus dizendo, Daniel 2 e 20, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Então nós podemos observar nesse texto, em outros, como também no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, e fazendo essa junção aqui com o texto de Jó 28, de que Deus é a origem. Isso. Deus é a fonte dessa sabedoria. E é uma sabedoria que a gente, como já falou, não tem preço. É verdade. Não pode ser comprada, né? Ela tem valor, mas não tem preço. É uma sabedoria que tem a sua origem no próprio Deus, né? No próprio Deus, que é a fonte da sabedoria, né? Inclusive, o homem pode receber sabedoria, mas sempre essa sabedoria vai vir de Deus, né? Como o senhor já citou aqui, e com certeza a gente vai trabalhar mais à frente, lá o texto de Tiago, aonde Tiago diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, né? O senhor falando aí, ministro, me fez lembrar do momento em que o rei Salomão se encontrava em uma situação bem difícil, presbítero, quando as duas mulheres foram discutir muito ali, bem, não é? Exatamente. E ali a gente vê a junção das duas coisas, né? Do conhecimento e da sabedoria. O conhecimento Salomão tinha, mas ele precisou ali de uma sabedoria para resolver alto, aquele dilema entre as não duas é isso? mães. Exatamente. E ali a sabedoria parece que prevalece não é? Em relação ao conhecimento. Enquanto os senhores estavam falando, eu me lembrei de um texto, nós já estamos terminando esse bloco, Deuteronômio, capítulo de número 4, e o versículo número 5 e 6, diz assim, vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Versículo 6. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia
e entendida. Então, presbítero, a gente não vai ter tempo para comentar muito aqui, mas temos alguns segundos. Parece que a sabedoria aqui, conforme Moisés estava exortando o povo, era a obediência aos estatutos do Senhor, não é? Com certeza. E isso a gente poderia dizer, evangelista, que é uma definição bíblica do que é de fato a sabedoria. O próprio Jó, no capítulo 28, versículo 28, diz que isso está dentro do temor a Deus. Quando ele diz, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Então, no sentido prático, para saber realmente se você é sábio ou não, basta você passar aqui por esse crivo, né? Você teme a Deus, você guarda a palavra do Senhor. Então, sabedoria é mais do que ter o conhecimento teórico e informativo. É alguém que vive debaixo da dependência divina, com respeito àquilo que ele estabeleceu em sua palavra e guardando os seus mandamentos. Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 13 diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nós vamos encerrar esse segundo bloco, mas já nós retornamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando um pouquinho a lição de número 9, que tem como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. E nos dois blocos anteriores nós vimos uma clara definição e distinção também entre conhecimento, que pode ser adquirido, comprado, e sabedoria, que essa não tem como comprar, porque esta vem de Deus. E essa sabedoria também pode ser fruto de uma experiência. Eu estava conversando com os nossos nobres comentaristas aqui, dizendo que conhecemos pessoas que nunca entrou em uma faculdade, nunca conheceu a ciência, assim propriamente dito, mas tem uma sabedoria de vida tremenda, apta a dar conselhos, tomar boas decisões, e isso, claro, é fruto do que está no capítulo 28 de Jó. Evangelista Jaziel, nós estudamos em lições passadas os três amigos de Jó, cada um trazendo um conceito de sabedoria diferente um do outro, Elifaz, Bildade e Zofar. E o que é que a gente pode mostrar? Qual a perspectiva de sabedoria? Eu sei que nós estamos estudando o capítulo 28 de Jó, mas como esse capítulo 28 foi fruto de uma discussão entre esses três amigos, qual a perspectiva de sabedoria para Elifaz, Bildade, Zofar e a de Jó? Muito bem, a gente vai perceber que eles divergem entre si dentro do argumento de onde ou aonde podemos encontrar sabedoria, né? Cada um tem o seu ponto de vista e Jó vai concluir também com o seu ponto de vista, que é o coerente, né? Por exemplo, quando a gente observa Jó capítulo 4, verso 7 e verso 8, também capítulo 5, verso 3, você pode, inclusive, o professor que dispõe da Bíblia, aplicação pessoal, na página de número 723, você pode também ter um auxílio aí dessa informação que a gente vai passar aqui, ou repassar, onde ele faz, baseado nesses textos citados, ele vai dizer que a sabedoria ela é adquirida através da observação e das experiências da vida. Esse era o ponto de vista de Elifaz. A sabedoria é adquirida através da observação, da contemplação. De forma empírica, digamos assim. E das experiências que a própria vida traz. Certo. Essa é a visão dele. E a atitude para com Deus seria, eu observei pessoalmente como Deus trabalha e o compreendi. Era essa a forma que ele entendia. Muito simples, Rory, né? Que ele entendia a respeito dessa sabedoria e a sua atitude para com Deus. Quanto a Bildade, né, que era um outro amigo de Jó, né, que todos eles, o próprio Deus vai dizer lá na frente que eles não falaram o que era correto a respeito de Deus. Exato, né? Exato. Então eles tinham visões erradas, é claro, nem tudo. Tem coisas lá que eles falaram, claro, que era verídico, mas Bildade, ele tinha também o seu seguinte argumento. Ele dizia que a sabedoria é herdada do passado, né? É algo que se herda, como o senhor já até citou aqui. Repassa. Né? Exatamente. O conhecimento confiável, ele disse que era secundário. Você pode conferir Jó capítulo 8, verso 8 e o 9, Jó capítulo 18, verso 5 ao 21. E Zofar, né, que é o outro amigo de Jó, ele diz que a sabedoria pertence ao sábio. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que o seu próprio conhecimento pertence a si mesmo. Ele Esse é o mais orgulhoso, né, exatamente. É o mais ele é o dono da própria sabedoria. Eu sou a sabedoria personificada, claro. Essa era a visão de Zofar, né? Bem onde realmente ele estava totalmente equivocado. Porque Jó, que era um homem temente a Deus, um homem que procurava conhecer a Deus, ele vai dizer no capítulo 28, no verso 20 ao 28, que Deus é a fonte da sabedoria. Amém. E que o primeiro passo para a sabedoria chama-se temer a Deus. Esse é o primeiro passo para alguém que quer adquirir sabedoria.
temer a Deus, como o próprio Salomão disse, né, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então veja que coisa maravilhosa, evangelista Jaziel. Jó, diferente de todos os 3 amigos, ele faz, a sabedoria era algo empírico, eu poderia experimentar, olhando e aprendendo com o passado. Como o senhor falou, Bildade também tem um aspecto bem parecido, eu posso comprar essa sabedoria. Isso. Ele faz, e Bildade, Zofar, o mais orgulhoso, ele disse, eu sei o que é sabedoria porque Isso. eu tenho. Jó vai dizer, epa, não, calma, a sabedoria é ter temor a Deus e buscá-lo e desviar-se do mal. O resultado da sabedoria é uma vida que se desvia do mal. Não adianta de nada ter tantos conhecimentos e tantos títulos e se desviar e não se desviar do mal. Presbítero Lucena, parece que quando nós falamos de desviar do mal, a Bíblia tem uma informação, porque a Bíblia lá em Tiago diferencia, né, a sabedoria que vem do alto, que é boa, tratável, ela edifica, e a sabedoria que é maligna, que ela é terrena, que ela é humana. Há pessoas que têm sabedoria, ou melhor, conhecimento, mas o usam para o mal, não é? O que é que a gente pode falar à luz de Tiago, saindo um pouquinho de Jó, mas dentro do mesmo contexto aqui de sabedoria e conhecimento, o que é que a gente pode diferenciar essa sabedoria que vem do alto e essa que não vem do alto? A que vem de Deus, que é divina, mas a que vem do próprio diabo. É forte a expressão, mas está na Bíblia. O que é que a gente pode falar sobre isso? Pois não, evangelista. Como o senhor bem frisou, o apóstolo Tiago ele vai dar uma atenção especial, isso desde o início da epístola, sobre esse tema de sabedoria. Ele vai dizer, por exemplo, em Tiago capítulo 1, que quem não a tem deve orar pedindo, como já foi citado pelo evangelista Jaziel, e principalmente quando lemos o capítulo de número 3, dá-se a entender que Tiago está corrigindo exatamente conceitos equivocados quanto à praticidade dessa sabedoria. Isso. Ele já começa o capítulo 3, versículo 1, dizendo o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Parece que havia ali uma disputa para ver quem era mais sábio, ou alguém que se destacava mais pelo conhecimento, sabedoria, coisa desse tipo. Alguém que tinha conhecimento e achava que tinha sabedoria. E ele vai fazer exatamente a distinção dessas duas coisas. Por exemplo, ele vai dizer, versículo 12 em diante, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aí veja a ligação aqui com o versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Está fazendo a pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Veja que ele está colocando um crivo. Você que se acha sábio, então você deve submeter a isso aqui. Quem é inteligente, quem é sábio, quem tem conhecimento, quem tem sabedoria. Aí ele vai dizer, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Então, aquele que se arrogava no orgulho pessoal, achando que era detentor de um conhecimento que era superior aos demais e achava que isso era sabedoria, Tiago vai dizer que isso é sentimento faccioso, isso é inveja, é alguém que vive dentro de um conceito moral fora da vontade de Deus. Aí ele vai dizer, essa não é a verdadeira sabedoria. E ele diz que essa é terrena, animal e Exatamente. diabólica. Ele vai contrapor dizendo, olha, isso que alguém está dizendo que é sabedoria, não tem nada a ver com a sabedoria do alto. Porque ela é terrena. Por que terrena? Ela é natural, ela é daqui de baixo, se limita apenas ao aspecto humano da coisa. Animal, ou seja, se contrapõe à sabedoria no aspecto espiritual, como já foi tratado pelo evangelista Jaziel, e principalmente diabólico. É mais forte, como né? o senhor falou, é bem contundente, né? É bem mais Porque o forte. diabo realmente, ele tem um certo conhecimento, ele tem a facilidade de influenciar pessoas e, como o senhor bem disse, há pessoas que têm a inclinação, o conhecimento para fazer o que é maligno. E em contrapartida, Tiago vai dizer, olha, essa aqui não é a sabedoria que vem do alto. E ele vai dizer a que vem do alto e quais são as suas características, é o que ele diz no versículo 17 e também no versículo de número 18. E ele diz no 17, mas essa sabedoria que vem do alto é, primeiramente, evangelista, pura, depois pacífica, Isso. moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. É bem forte, né, Tiago, aqui, bem contundente, mas é isso aí. Evangelista Jaziel, o presbítero Jonathan Lucena fez um contraponto aqui entre a sabedoria diabólica e a sabedoria divina. Entre a sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto.
que vem do Pai das luzes. A gente pode, à luz da praticidade, dizer que faz toda a diferença essa sabedoria que vem do alto em detrimento do conhecimento, porque nós temos experiências à luz da Bíblia, não é? Pessoas que eram conhecedoras, tinham conhecimento, mas que viviam distantes de Deus. E pessoas que não tinham conhecimento, mas tinham sabedoria e viviam próximo de Deus. Para a prática, na aplicação de domingo, o que é que a gente pode, evangelista Jaziel, falar sobre esta vivência da sabedoria? Nós sabemos que tem irmãos, como já falamos aqui, que não tiveram a oportunidade de que, como muitos de nós, adentrar uma academia, conhecer outras línguas. Eles mal sabem escrever o seu próprio nome, mas têm uma sabedoria tremenda. O que é que a gente poderia comentar isso para aplicar essa lição hoje? Muito bem. Nós vamos perceber que essa sabedoria, a sabedoria de Deus está relacionada com um relacionamento do servo de Deus com o próprio Deus, como fosse um próprio relacionamento, né? Isso. E, na verdade, homens de Deus que se destacaram na Bíblia, eles tiveram essa sabedoria exatamente por causa desse relacionamento com Deus. No caso de Salomão, que o presbítero já citou, né, que Deus apareceu para ele, e Salomão, tudo que pediu a Deus naquele momento foi sabedoria, né? Que inclusive Tiago, ele vai dizer no capítulo 1 e o versículo 5, né, ele diz que quem não tem, peça, né? Isso. Tiago capítulo 1, verso 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então nós vamos observando o evangelista Alessandro que está relacionado aí essa experiência que se tem com Deus, quando se tem uma vida de comunhão, de oração, porque veja que a oração aqui, aquele que não tem sabedoria, através da oração, ele pode receber. Né? Através da oração, através da palavra de Deus. Né? Uhum. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria para o servo de Deus, inclusive no salmo que eu citei, Salmo 119, mais o verso de número 99, o salmista vai dizer que tinha mais entendimento do que os seus mestres, porque guardava os mandamentos do Senhor. Então, através de uma vida de oração, de meditação na palavra, honrando o nome de Deus, é possível receber, adquirir essa sabedoria. Isso era notório na vida de homens simples, né, de homens que não tinham muita experiência, não tinham tanto conhecimento, como o senhor falou, né, porque, por exemplo, os homens que Jesus chamou para segui-lo eram homens simples, né, os homens que viviam da pesca, homens que não tinham tanta cultura, mas eram homens cheios da sabedoria do alto, nas decisões, na forma que era conduzida a obra de Deus na igreja primitiva. É destacado ali claramente, inclusive até mesmo aqueles que eram chamados para servir, né, lá em Atos capítulo 6, como diáconos, né, eles deveriam ser homens cheios de sabedoria, né, para que pudessem servir. E de uma forma geral, todos nós precisamos da sabedoria para melhor servir a Deus. Muito bem. Presbítero Jonathan Lucena, nós já estamos terminando esse programa, mas eu queria que o senhor nos ajudasse também, de forma bem prática. Não podemos negar que o conhecimento ele é válido. Lá no livro de Daniel, diz que quando Daniel e seus amigos chegaram na Babilônia, eles se destacaram em conhecimento em relação aos demais. Não é? E ali conhecimento, está falando de conhecimento acadêmico mesmo, não é? Da própria astrologia, que era um conhecimento dos astros, o estudo do universo, não é? A matemática, a física, a medicina. Então, eles tinham esse conhecimento. É bom. Mas a Bíblia também nos mostra que lá com Salomão, quando ele estava para começar o seu reino, ele foi aconselhado a pedir ajuda aos sábios, não àqueles entendidos. Ou seja, não aqueles que tinham conhecimento, mas que tinham sabedoria, ou seja, os mais velhos. E ele inverteu as coisas. Se ele tivesse juntado o conhecimento dos jovens e a sabedoria dos velhos, ele teria com certeza sido bem mais feliz naquela decisão. O que eu quero dizer é que sabedoria e conhecimento podem andar juntos e a gente pode buscar as duas coisas. O que é que o senhor nos disse para terminar? Com certeza, evangelista. Deve estar, não é? Uma não exclui a outra. Perfeito. E o casamento perfeito é as duas juntas. Eu estava lembrando de José, que adquiriu conhecimento pelas experiências que teve, tanto na casa de Potifar, como no próprio calabouço onde ele esteve, preso ali. Mas quando ele apresenta-se diante de Faraó,
e dá a interpretação ao sonho que Faraó teve, ele vai dizer, dá uma sugestão a Faraó, podemos assim dizer, dizendo assim, em Gênesis capítulo 41, versículo 33 em diante. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso e ponha governadores sobre a terra, tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ele vai ter aqui o conhecimento, mas principalmente a sabedoria. E isso é reconhecido pelo próprio Faraó. Finalizo lendo o versículo de número 38, dizendo, e o 39, disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio, veja, inteligente e sábio como tu. Então é possível ter conhecimento, sabedoria. Isso. Muito bem, nós queremos agradecer, em nome do nosso superintendente, pastor Nadi Jackson, pela sua participação, presbítero Luciano, e também o senhor ministro Jaziel. Amém. Nosso muito obrigado. Bem, queridos amigos, podemos dizer que os amigos de Jó se apresentaram como sábios. A sabedoria deles era fruto das suas especulações e curiosidades humanas. O patriarca Jó, por sua vez, apresentou uma sabedoria que não se consegue através de acúmulo de informações, mas sim por meio do temor a Deus. Bem, queridos e amados irmãos, depois de uma lição tão abençoadora e maravilhosa como esta, chegou o momento de agradecermos a Deus, o que faremos com o evangelista ministro Jaziel Marques. Muito bem, vamos orar. Você que está em casa, ore conosco. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer por esta lição tão abençoada, onde temos aprendido sobre essa temática, Senhor, que é tão necessária para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a cada dia Te servir com sabedoria, que possamos receber mais de Ti, como está na Tua palavra, que aquele que pede sabedoria com fé, o Senhor dá e não lança em rosto. Ó Deus, nós queremos também Te pedir uma bênção toda especial sobre cada irmão, cada dirigente de escola dominical, cada professor, cada supervisor, ó Deus, sobre a superintendência das escolas dominicais, na pessoa do pastor Nadi Jackson, Saraiva e toda a equipe, o Teu servo, Senhor, o anjo da igreja, o nosso pastor presidente, continua abençoando o nosso pastor, todo o ministério desta igreja no estado de Pernambuco. Ó Deus, Te pedimos também pela nossa rede Brasil de comunicação, continua abençoando esta programação que tem sido de bênçãos para a igreja e, por que não dizer, para todas as pessoas que têm sido alcançadas através desta programação que 24 horas, Senhor, no ar, tem levado a Tua palavra, o ensino, a adoração, o louvor ao Teu nome. Nós te pedimos tudo isso e também Te agradecemos, Senhor, por este privilégio de estudarmos a Tua palavra. Muito obrigado, continua abençoando as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 9ª lição com o tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Na próxima semana, veremos a 10ª lição, que tem por título A Última Defesa de Jó. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça, claro, de ativar o sininho e de compartilhar o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós agora e para todo sempre. Amém e amém.